Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: Chamem agora Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: O conselho que Aitofel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. O senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e, durante a noite, ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: O conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadoc e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: Agora, mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o Rio Jordão imediatamente, para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Ahimaás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade.
Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então, eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão. Então Jonatas e Ahimaás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram nele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: Onde estão Ahimaás e Jonatas? Eles atravessaram o rio. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: Atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão. E ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou seu jumento e voltou para sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. E foi enterrado na sepultura do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Maanaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados.